invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão da terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Antes de iniciar o julgamento, eu queria fazer um comunicado aos senhores advogados. Inclusive, já fui para a página do tribunal, a rede social do tribunal já comunicou, mas vou fazer esse anúncio aqui porque tem muito advogado aqui na sala de audiência. É sobre o requerimento de sustentação oral nas sessões virtuais que foi alterado, passando a encerrar às quintas-feiras, às 8 horas. Ressalto que esta nova disposição será aplicada já para a próxima sessão virtual do dia 21 de outubro, sendo necessário para a referida sessão que as inscrições para sustentações orais sejam realizadas impreterivelmente até o dia 17 de outubro de 2024, quinta-feira, às 8 horas. Reforça a importância da observância desse novo prazo para a adequada organização dos trabalhos desta Corte. Estou aqui reiterando essa comunicação, e isso foi um pleito da pessoal da redação de ata, que deu certo. Muito processo e em face do volume de processo na sessão virtual, o pessoal da redação de ata estava... É como o encerramento das quintas-feiras agora da sessão virtual. Nós vamos ter que encerrar pelo menos os votos até quinta-feira. Até então a gente botaria até a sexta. Mas em virtude do volume, você deixar para votar na sexta-feira às 18 horas, como é que o pessoal da redação de ata vai encerrar a sessão? No sábado, no domingo? Porque o volume é grande. Então vamos encerrar nas quintas. Então aqui pela ordem de preferência tem o processo 16 da pauta. A relatoria da doutora Marta Daniele. É um processo da Unimed, é isso? Não, excelência. 16 não, aqui até depois que eu fiquei aqui dando uma... Unimed, página 10, porque eu não funciono. E ali está vendo alguma coisa que eu vou com engano aqui que... Página 10, agravo de instrumento. Dr. Paulo Coutinho fala pela parte agravante, Paulo Sérgio Lopes Ribeiro, e Dr. Tiago Amorim fala pela Vorkmac, Montagem e Manutenção Industrial Limitada. Agravo de instrumento número 081, 140191-2024. Dr. Paulo Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, a forma regimental, está com a palavra. Bom dia, excelências. Vou usar uma parte do meu tempo só para fazer um comentário sobre esse ajuste da sustentação, senhor presidente. Eu acho que para todos, não só para quem está do lado de dentro do balcão, mas para a gente que está aqui também, acho que o ponto mais importante nisso é essa regulamentação e uma padronização de situações. Porque às vezes o advogado fica em câmaras diferentes, com situações diferentes, com necessidades diferentes de ajustes, inclusive de agenda. Então, eu acho que regulamentar isso, por mais que gere num primeiro momento uma necessidade de todos se ajustarem, é o que vai num rápido momento fazer com que as coisas andem de forma muito mais eficiente. E a gente precisa ter consciência que a gente tem um tribunal pequeno, né? Eu sei que os advogados sempre lutam muito para que a letra da lei seja observada, de chegar e na mesma hora se habilitar e já querer fazer a sustentação. A gente sabe que isso é muito possível lá no âmbito de tribunais em que nós temos uma estrutura muito maior de suporte, e eu acho que aqui a gente tem sim como contribuir também com com esse novo ajuste. Eu acho que é muito importante para todos. E a ideia realmente é essa.
Senhor presidente, senhora relatora, nós temos uma situação bem sui generis. Nós tínhamos um casal, o senhor Paulo Ribeiro e a senhora Gabriela, que eram companheiros durante muitos anos, têm filhos em comum, e ele sempre foi quem trabalhou, vamos dizer assim, fora de casa, e ela sempre esteve no apoio junto com ele, não há nenhum questionamento quanto a isso. E uma das formas de trabalho dele era através dessa empresa chamada Workmac. E essa empresa não havia movimentação 5 anos, desde o ano de 2015 até o ano de 2020, quando foi retomada a atividade dela. E é uma empresa que era no nome da ex-esposa do seu Paulo Ribeiro. E, por conveniência de ambos, e que passavam, na verdade, na época, por um momento difícil, e estavam a construir um imóvel, esse imóvel que é objeto do agravo, esse imóvel, que até hoje não foi finalizado, foi transferido para o nome dessa empresa, Workmac. Foi transferido, foi com registro, foi feita a transferência do imóvel, porque no nome da pessoa física havia débitos, e eles declaram isso. Eu não fui quem ingressou com essas ações, quem patrocinou inicialmente essas ações, estou atuando a partir do último mês, mas isso está bem relatado nos autos, inclusive na decisão que indeferiu a tutela. E por essa razão foi feita essa movimentação patrimonial. Isso está dito por eles dentro do processo, e, na verdade, por ele, Paulo Ribeiro. E não há, senhores desembargadores, nenhuma prova, e não vai haver, porque não tem como haver, de movimentação financeira dessa aquisição. Não houve uma troca de valores. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque acredito que a decisão que indeferiu a tutela, ela vai bem registrar que o imóvel está protegido, porque existem ações distintas promovidas por um e por outro, e decisões distintas. E uma das decisões, essa decisão no outro processo, ela proíbe que haja a transferência do imóvel ou que ele seja utilizado como garantia, enfim, ele estabelece essa proteção. E a minha fala aqui, desembargador Vivaldo, é tentar estender essa proteção. Porque o que está acontecendo? Como a empresa ela não tem mais atividade desde a separação do casal, e isso está demonstrado nos autos, e não tem atividade alguma, não tem faturamento, porque não tem o desenvolvimento dos serviços que prestava quando ele lá estava. 2024, 0. 2023, do final do ano para frente, 0. Isso está comprometendo a integridade do patrimônio, que lá na frente vai se decidir se é da Workmac, ou se é de Paulo, ou se tem que ser dividido entre eles, enfim. Esse ponto de mérito vai ser decidido ainda. Mas a intenção do magistrado de primeira instância, que foi de proteger o imóvel, nesse momento se encontra sob risco. Por quê? Porque em função da ausência de movimentação, da ausência de circulação financeira, o imóvel está sendo objeto já de ação de cobrança de condomínio, porque a Workmac não está pagando os condomínios. O IPTU não está sendo pago. Contas de energia não estão sendo pagas. Então, esse imóvel que o judiciário acalentou, vamos dizer assim, vou proteger esse imóvel para que o resultado final da ação não seja um resultado que não entregue a justiça para nenhuma das partes. Mas ele está sob risco.
E o que o agravante pede, neste momento, é que esse risco seja suprimido. E como pode ser suprimido esse risco? O agravo ele pede que o imóvel seja transferido da Workmac para a pessoa física dele. E essa transferência, ela obviamente não pode superar a proibição que existe na outra medida de que é preciso proteger o imóvel para as partes, para o litígio. E é por isso que o agravo do seu Paulo é nesse sentido de a transferência do imóvel para o seu nome e as responsabilidades, obviamente, daí decorrentes. De pagar IPTU, de pagar condomínio, de pagar energia, de finalizar o imóvel, senhor desembargador, porque o imóvel não está finalizado, ele está se perdendo, na verdade, em não se ter, inclusive, a possibilidade de explorar comercialmente. Poderia ser alugado, poderia eventualmente ser, inclusive, utilizado por uma das partes, mas isso não é possível porque a Workmac deixou de funcionar, deixou de faturar. Então, o que nós temos hoje é um imóvel, eu não posso chamar de abandonado, porque é dentro de um condomínio fechado. Mas um imóvel sem portas, sem pintura, com uma área externa por se realizar, e tudo isso dentro de um litígio que, ao final, pode deferir a um ou a outro o recebimento de nada, porque pode ser que até lá as ações que venham a ser movidas, que já estão sendo movidas, na verdade, nós já temos uma ação de execução por falta de pagamento do condomínio, e temos em breve uma ação, certamente, por falta de pagamento do IPTU. Então, o que se pede, senhores desembargadores, é que neste momento processual, se vá além da proteção que se estabeleceu quanto à transferência do imóvel, para que não haja a venda para terceiros, e essa é a decisão, para que não haja essa movimentação patrimonial em detrimento das partes que estão litigando, mas que o judiciário vá um pouco além, e que essa proteção se estenda também à própria integridade do bem. Porque sem o bem não existe litígio e não existe, na verdade, entrega para nenhuma das partes. E somente com essa transferência e, obviamente, a obrigatoriedade de arcar com todos os custos que envolvem ter um imóvel, sejam tributários, sejam das despesas ordinárias e das extraordinárias do dia a dia do imóvel, inclusive com o término da obra que lá existe, é que o senhor Paulo Ribeiro pugna por essa transferência, para que no nome dele ele possa regularizar todas as situações e manter as situações enquanto o litígio existir. Porque a proibição de transferência para terceiros, ela está vigente, ninguém pode mexer nela até que seja julgado. Essa é uma decisão já preclusa, né? E contra a qual não há nenhuma insurgência por parte do seu Paulo neste momento. Por essas razões, senhores desembargadores, é que o agravo em mesa pugna por essa extensão de proteção que, ao final, certamente servirá tanto para o agravante como para a própria empresa agravada e para a sua representante, porque é a única forma de se preservar o bem e de impedir que os débitos que hoje já são bastante significativos levem a eventuais leilões e a que se perca, na verdade, o bem. E é por essas razões que pede o provimento do agravo, senhor presidente, senhora relatora, desembargador Vivaldo. Agradecemos a Vossa Excelência, concedemos a palavra ao doutor Tiago, pelo mesmo prazo, na forma regimental. Colendo da terceira Câmara Civil, incluindo os desembargadores, doutora relatora. Venho falar em nome dos agravados Gabriela Mendonça
e Workmark Manutenções. Como disse o meu colega que me antecedeu, essa é uma situação realmente sui generis. Isso porque o senhor Paulo Sérgio Ribeiro, ele alega que simulou a transferência do imóvel para fraudar execuções. Ele disse, na petição inicial do processo principal e no agravo, que ele fraudou execuções transferindo o bem para o nome da Workmark, excelência. Realmente é algo que não vemos todos os dias. Disse, então, o senhor Paulo que fez um acordo verbal com Gabriela, sua, então, companheira, e transferiu mediante escritura pública e depois reclamou porque Gabriela não teria devolvido o imóvel ao fim da união estável. Disse, então, o senhor Paulo que tinha apenas prova oral para produzir na petição inicial. E neste agravo ele disse que só tinha prova oral a produzir ainda, não era nem produzida. Mas mesmo assim ele pediu lá a tutela antecipada e pediu aqui, entrou com agravo, depois que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela. E o pedido, excelências, é bom que se deixe bem claro, o pedido do agravo é tornar-se sem efeito a transferência do bem imóvel. Não é proteger o bem imóvel. É tornar sem efeito a transferência feita por escritura pública. Pois bem, o juiz de primeiro grau, obviamente, indeferiu o pedido diante da ausência da probabilidade do direito, porque diz que não há qualquer indicativo de que a versão do agravante, de que exista esse suposto acordo verbal. Diz que é necessário haver a instrução probatória, já que a prova oral ainda ia ser produzida, e ainda mais que a escritura pública, que está nos autos, juntado pelo próprio Paulo, tem força probante, havendo presunção legal de veracidade. Excelências, é bom deixar claro também que o próprio juízo de primeiro grau disse que a empresa Workmark pode responder com o seu próprio patrimônio, independente da alegada ausência de situação financeira da senhora Gabriela, que é sua proprietária. A defesa do agravante vem aqui dizer que o imóvel precisa ser devolvido a ele para proteger diante do eminente risco, diante das cobranças vindas de IPTU, água, luz e condomínio. Como bem disse, excelência, essas despesas realmente existem, mas giram em torno de R$6.000 ao tempo do ajuizamento do agravo. Hoje deve estar 8, talvez, por aí. O IPTU é somente no ano de 2024. O município não ajuiza nenhuma ação com menos de um ano de atraso. Água e luz, também não existe essas cobranças porque o imóvel está em construção, está cortada a água e a luz. O único débito que persiste e que talvez vá crescer é o condomínio, mas também já foi negociado. Excelências, o motivo de Gabriela não estar pagando esses valores foi porque o senhor Paulo esvaziou suas contas, transferiu 100% das cotas da Workmark para ele próprio e 3 dias depois para o nome de um sobrinho, o que fez com que Gabriela ficasse impossibilitada de pagar suas próprias contas. O senhor Paulo tem pensões alimentícias atrasadas. O que eu quero dizer com isso? É que ele utiliza o esvaziamento financeiro de Gabriela, o ajuizamento reiterado de ações. Existem 11 ações ajuizadas contra Gabriela. 11. Esta é apenas uma. Justamente para fazer com que ela não tenha recursos para pagar, e esses próprios recursos, e essa própria consequência seja utilizada contra ela. Excelência, o que Paulo quer aqui é discutir a partilha.
é discutir indevidamente a partilha de bens. Por quê? Porque numa ação de família ele não irá conseguir, já que a união estável foi registrado sob o regime de separação total de bens. Então ele utiliza meios transversos para conseguir ter essa partilha discutida. Excelência, caminhando para o final, quero só dizer o seguinte. O senhor Paulo, ele é processado em ações penais de violência doméstica contra Gabriela por violência patrimonial e psicológica. O senhor Paulo tem medida protetiva de urgência deferidas contra si. O senhor Paulo alega neste agravo que simulou negócio jurídico para fraudar execuções. Qual é a credibilidade da palavra de Paulo Sérgio em uma ação? Finalizo dizendo, Excelência, que se de um lado existe a palavra, a suposto acordo verbal trazido somente por Paulo, do outro lado existe uma escritura pública, com fé pública, juntamente com outros documentos, inclusive documentos que demonstram que Paulo não sofria execuções, certidões negativas ao tempo da transferência do imóvel. E agora, Padre Cal, o senhor Paulo confessa, em uma dessas anunciações, para mostrar que Gabriela não tinha, que Gabriela Mendonça tinha condições de se prover e por isso não era merecedora de uma pensão alimentícia, ele confessa que o imóvel, objeto dessa discussão, é sim da empresa Workmark. Isso está nos autos 080, 85, 10, dígito 51, está juntado também com as nossas contrarrazões. O senhor Paulo disse assim: a agravante Gabriela é sócia da empresa Workmark, que possui capital social no valor de R$800 mil e possui imóvel no mesmo condomínio em que as partes moravam, a saber, a casa número 208 da Avenida das Américas, conforme escritura pública anexada. Ele junta a escritura pública no outro processo para provar que a casa é da Workmark por consequência de Gabriela, e nesse processo ele quer anular a escritura pública com a simples alegação de que foi uma simulação. Excelências, o que se deve ser analisado neste momento é se a decisão liminar está fundamentada, e está muito bem fundamentada, e se é razoável. Se quem deve prevalecer, a palavra de Paulo, que já tem um histórico duvidoso, e que diz que não tem prova apenas oral a produzir, ou a escritura pública, assinado por ele próprio, utilizado por ele próprio em outro processo para comprovar a propriedade do imóvel em favor da Workmark. São nesses termos, Excelência, que os agravados requerem o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Muito obrigado. Agradecemos também a Vossa Excelência e concedemos a palavra à relatora. Inicialmente, senhor presidente, eu quero cumprimentar os advogados que estiveram aqui na tribuna, defendendo o interesse de cada constituinte. E em relação ao advogado do senhor Paulo Sérgio, eu observo que a defesa foi feita neste instante pelo doutor Paulo Coutinho, mas que não iniciou neste processo, né? Eu fui só conferir aqui, a petição é subscrita por outra advogada. E eu analisando rapidamente, eu relembrei desse processo e não tenho dúvidas de que a situação tem que ficar como está, até para proteger o atrito conjugal, esbarrou em empresa, esbarrou nesse imóvel. Então, como uma forma de proteger, é conveniente juridicamente que se mantenha onde está, mantendo a decisão de primeiro grau. Até porque, na sustentação de ambos os advogados, me veio novamente o seguinte questionamento: a real razão de colocar esse imóvel numa empresa que estava sem atividade. E agora querer removê-lo por patrimônio de um só, por controle de um só, quando há um litígio judicial e quando o advogado
da senhora Gabriela, diz que tem outras tantas ações contra ela. Então, eu vejo, mais uma vez, que é uma briga conjugal que esbarrou no patrimônio, numa empresa, no imóvel, no condomínio. Então, razão por que eu mantenho até o indeferimento do efeito ativo que foi requerido e para conduzir o voto pelo conhecimento e desprovimento desse agravo. Aqui no sistema não há nenhum destaque nem divergência. Está proclamado o termo do voto da relatora. Tem mais alguma coisa? Tem preferência aqui no processo da Unimed, mas foi convocado o desembargador Delermando para composição de quórum. Vamos aguardar a presença de Sua Excelência. Então vamos dar continuidade aqui aos processos da turma que ora compõe a Câmara. Tem um agravo interno, que não há sustentação. 0100802857, da relatoria desembargador Vivaldo. Estava escrita a doutora Mariane Shirley Azevedo do Patrocínio, que fala pela parte agravada, Domingas dos Santos, e o relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, e não há nenhum destaque, nenhuma divergência do sistema. Então, está proclamado o sistema de voto do relator. Há também um agravo interno, em agravo do instrumento 080 93 53 62 2024, da relatoria doutora Marta Daniele. Está escrito doutora Silvana Mônica Cardoso de Araújo Naval, que fala pela parte agravante, e Eldo José Cruz Oliveira. Também é pelo conhecimento e, aliás, pelo não conhecimento do recurso. Também não cabe sustentação oral. Está proclamado o termo do voto da relatora. Da mesma forma, tem um agravo interno, 17 da pauta. Esse anterior, eu acho que o 14. O primeiro foi o 09, 14 e agora o 17. Agravo interno e agravo de instrumento 081 59 55 06. A relatoria doutora Marta, está escrito doutor Marcos Vinícius de Almeida e Juliano Pimentel Fernandes, que falam pela parte agravante Eólica Sul, Geração de Energia SPSA. Não cabe sustentação oral pelo nosso regimento, agravo interno conhecido e desprovido. E não há sustentação. E não há divergência nem destaque. 19, na pauta, apelação civil 083 71 05 46, a relatoria doutora Marta Daniele. Está escrito Dr. Jonásio Vieira de Medeiros, que fala pela parte apelada Maria das Graças Araújo Roque. Fala pela parte apelada, o voto está sendo encaminhado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, não há também divergência nem há destaque. Proclamado o termo do voto da relatora. 4 da pauta. Um agravo de instrumento 080 67 54 53 2024, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está escrita a doutora Lígia Silva de França Brilhante. Fala pela parte agravada, representada pela genitora Sheila Magdala Souza Linhares. O voto é pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Bem, não há divergência. Proclamado o termo do voto da relatora. O 3, também agravo de instrumento, a relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está 080 61 35 26 2024. Está escrito doutora Regina de Carvalho Barão. Fala pela parte agravada Holding Bourdinon Limitada. O voto do relator é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A doutora Regina falaria pela parte agravada e não há nenhuma divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. 18 da pauta, apelação civil número 081 9023
06, a relatoria doutora Marta Daniele. Está escrito aqui, doutor Técio Santos Jerônimo, que fala pela parte apelante, Contrel, locações de máquinas e veículos limitada. Doutor Técio está presente, né? Doutor Técio fala pela parte apelante. A relatora está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso, doutor Técio. Perfeito, sem necessidade. E não há divergência. Perfeito. Então, está proclamado o termo do voto da relatora e agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. Primeiro da pauta da minha relatoria, operação CIL 080, 1592 de 85. Está escrito o doutor Bruno Santos de Arruda. Fala pela parte apelante, Regilene de Fátima Bernardo. Está presente? Bruno. Eu estou também aqui encaminhando voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. E não há também divergência. Está proclamado o termo do voto do relator. O 12, eu sou impedido, tem que chegar doutor desembargador Lermando. O 5, agradecimento 080 67 91 80 2024, relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. Está inscrita para falar a doutora Lígia Silva de França Brilhante. Está em mesa, desembargador Vivaldo? Em mesa, excelência. Isso é um agravo do instrumento, não é isso? Isso. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui no sistema. Ok, doutora Lígia, Vossa Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Bom dia. Bom dia. Além da turma, excelentíssimos desembargadores, eu venho por meio do presente falar, trazer minha sustentação em nome da infante GLF, representada por sua genitora, Sheila Marictala de Souza Linhares, no intuito de que seja reformada a decisão agravada, para que seja também compreendida e fornecida pela Apivida as terapias voltadas à psicoterapia ABA no ambiente escolar e à psicopedagogia em ambiente clínico, porque o doutor juízo de piso ele não compreendeu e até o presente momento ele continua mesmo nós questionando a questão da psicopedagogia, ela ser sim a área voltada ao ambiente clínico, e faz-se necessário que, conforme o laudo médico que acompanha a infante, a necessidade de que essas terapias sejam fornecidas com o intuito de que haja um completo tratamento e o prognóstico positivo para o pleno desenvolvimento da infante. Então, tem-se que a ciência ABA, vinculada à psicologia ou à psicopedagogia, além de encontrar-se devidamente indicado pelo competente laudo médico e indicada pelo médico assistente, que acompanha a agravante e seu tratamento, está evidenciado como potencial instrumento de melhora no prognóstico ante a soberania da prescrição médica. Conforme o recente entendimento do STJ, a psicopedagogia ela tem uma vertente clínica e ela é sim integrante da área da saúde, por tratar-se de ferramenta fundamental no tratamento do transtorno do espectro autista, como é o caso dos autos, pois trabalha o desenvolvimento da aprendizagem e da comunicação, além de auxiliar na inclusão social da pessoa autista, então sendo integrante da equipe multidisciplinar. Então, conforme a legislação que ampara todo o tratamento na Lei Brasileira de Inclusão, conforme o artigo 3º, há sim o direito do acesso a serviços de saúde com vista à atenção integral às suas necessidades. Então, deste modo, a intervenção terapêutica solicitada deve ser realizada em ambiente clínico por psicopedagogo com ex-formação em análise do comportamento aplicado, integrante da equipe multidisciplinar, e está inserida na área da saúde, não podendo a operadora
agravada neste caso, furtar de sua responsabilidade contratual por alegar que não está expressamente previsto no rol da ANS, né? Então, colacionei vários julgados e destaco um no sentido de que o STJ, ele traz expressa indicação de autorização por fornecimento da psicologia ABA e também da psicopedagogia, e encaixa-se perfeitamente nas excepcionalidades do julgado do RESP 18869-29, que fala que não havendo substitutivo terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina, baseada em evidências, haja recomendações do CONITEC e do NATJUS, e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise voltadas para o direito da saúde. Então, há várias resoluções, dentre elas a resolução 539 da ANS, que destaca no seu artigo 6º, o parágrafo 4º, que para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento ou manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá fornecer atendimento para o prestador apto a executar o método ou a técnica indicada. Então, não cabe a operadora limitar o atendimento por acreditar que essa técnica ou esse método não é o adequado, né? Então, nesse sentido, excelências, nós pugnamos e vemos reforçar neste agravo, a agravante vem reforçar o recente entendimento do STJ quanto à psicopedagogia ABA e também quanto à psicopedagogia, visto que a psicopedagogia também já foi entendida como área de ocupação laboral. Relaciono também recentes entendimentos deste egrégio tribunal nesse sentido, né? Trago um trecho de um julgado do STJ nesse sentido. Especialmente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como uma atuação pelo Ministério do Trabalho sob o Código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupação, e também conhecida como especialidade da psicologia, conforme Resolução 14/2020 do Conselho Federal de Psicologia. Então, a psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, não são de cobertura obrigatória e limitada pelas operadoras, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista. É exatamente esse o caso dos autos, Excelência. Então, eu venho pedir vênia de Vossas Excelências, no sentido de que, com base nesses argumentos, que a psicopedagogia ABA que seja reformada a decisão para que a psicopedagogia ABA seja de fornecimento obrigatório pela agravada. Ademais, conforme trazendo à baila a soberania do laudo médico e enunciado 105 do FONAJUS, venho pedir também, para que haja modificação na decisão, para que a psicologia ABA ela seja fornecida em todos os ambientes, visto que isso trará, conforme a medicina em evidência, melhor desenvolvimento e um prognóstico positivo para a agravante, visto que precisa-se haver o desenvolvimento cognitivo, social, comunicativo, emocional, adaptativo e sensorial, e para que haja urgente necessidade desse tratamento, a urgência necessária no fornecimento desse tratamento de forma integral. Nesse sentido, já caminhando para o final, eu gostaria só de destacar que a ciência ABA em ambiente natural, ela vem sendo concedida nos tribunais superiores, havendo as reformas reiteradas de julgados desse egrégio tribunal. Então, eu destaco o julgado
Só vou trazer o número do julgado. Que reformou um julgado, o recurso especial 2017818, que houve uma reforma, foi prolatado pelo relator ministro Raul Araújo, onde ele destaca indicação médica de acompanhamento do paciente por profissional de psicologia, fonoaudiologia, de terapia ocupacional e psicopedagogia, sob pena de regressão em seu desenvolvimento, prova da necessidade do médico terapêutico, preservação do estado de saúde do usuário que se impõe, dever da operadora de saúde de autorizar a continuidade do tratamento, tratamento médico almejado, situação que ultrapassa o método de sabor, danos morais configurados, manutenção do quanto fixado pelo juiz originário dentro da razoabilidade, custo do tratamento que deve ser limitado à tabela de honorários da operadora, ausência de legalidade e precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Certo? Então, eu venho pedir venha às vossas excelências para que seja custeado o tratamento completo da infante, tendo em vista a soberania do laudo médico, bem como os recentes entendimentos, tanto baseado no enunciado 105 do FONAJUS, bem como os entendimentos do STJ nesse sentido. É o que se pede pelo conhecimento e provimento do recurso. Agradecemos a Vossa Excelência a sustentação. O relator está encaminhando voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela prejudicialidade dos embargos de declaração, não é isso, Perfeito, Excelência. Inclusive citando decisões das 3 câmaras nossas. Isso. Essa matéria realmente aqui no tribunal a gente tem mantido essa posição e que precisa fazer uma reflexão, mas até o momento é a posição que o tribunal tem adotado. Excelência, Pois não. eu peço permissão. Diante da sustentação feita pela advogada da parte interessada, eu estou até acompanhando, né, o relator, mas eu vi na sustentação que ela também se reportou à psicopedagogia clínica. Isso. O que se tem nos julgados desta Câmara admitido, né, a psicopedagogia nessa forma, em ambiente clínico. Ela fala também, o pedido dela, ela fala, e eu observei aqui, em assistente terapêutico em ambiente escolar, que nem em ambiente escolar, nem no ambiente doméstico, domiciliar, é deferido, né? Costuma não ser deferido. Isso. Está sendo encaminhado dessa maneira. Mas quanto à psicopedagogia, isso é que me chamou a atenção pela sustentação dela. E eu vi que o pedido também engloba isso, sabe? E reparei também no parecer do Ministério Público em segunda instância, que nega o pedido, né, que opina pela negativa do AT em ambiente escolar, mas concede, assim, opina pela concessão da psicopedagogia em clínica. De forma que, pedindo, venha, eu estou acompanhando, então, parcialmente o relator, e estou seguindo o parecer do Ministério Público em segunda instância para conceder apenas a psicopedagogia em ambiente clínico. A psicopedagogia em ambiente clínico é a posição que nós temos adotado pela concessão em ambiente clínico, não é isso? Clínico. E eu observei que ele tinha pedido. Aí o juiz não deferiu, certo? Não deferiu e ficou no entendimento, dentro do entendimento do assistente terapêutico em ambiente escolar, dando negativa também, ele negou outro tratamento, mas o agravo engloba também pedido referente à psicopedagogia clínica. Eu não sei se seria interessante. De toda forma, Desembargador Vivaldo, Vossa Excelência, eu posso estava examinado ainda esse examinado pronto. para a próxima sessão. Sim. Fazer a adequação. Ok. Então, após a sustentação oral e alguns esclarecimentos, o relator pediu a suspensão do julgamento para melhor examinar os autos. Dez da pauta, apelação civil 080, 27, 85, 46, é o duplo apelo da relatoria do desembargador Vivaldo, está escrito doutora Manuela Julião dos Santos, que fala pela parte apelante, apelada Banco Bradesco S.A.
Não está presente. Então, o relator está encaminhando o voto pelo desprovimento da apelação civil do demandado e parcial provimento do apelo da parte demandante. E não há divergência, está proclamado o termo do voto ao relator. 6 agravo de instrumento 080, 87, 59, 48, 2024. Da relatoria do desembargador Vivaldo, está escrito doutor Marcílio Mesquita de Góes, que fala pela parte agravante Recreio Ponta Negra. Doutor Marcílio está presente. Então, presidente, bom dia. Presente bom dia. Na forma telepresencial hoje. Ok. Vai voltar em mesa? Mesa, Está em sim. mesa, então, doutor Marcílio, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, está com a palavra. Pois não, excelência. Um bom dia a todos, presente a esta sessão. Sempre uma honra, mesmo aqui na forma telepresencial, ocupar a tribuna. O caso aqui ele é simples, mas se faz necessário, por prudência, a gente trazer aqui um breve histórico. Nós temos um processo onde a agravante é demandada e ele tramita ainda em São Paulo, decorrente de um infortúnio acontecido em suas dependências e que atingiu de forma direta, assim, foi dirigido à parte agravada pessoa física. E aqui, exatamente pelos contornos dos processos, eu vou pedir para não citar os nomes envolvidos. O que acontece? Foi que houve no passado, alguns anos atrás, a parte agravada, pessoa física, estava hospedada aqui em Natal, ela é paulista, estava hospedada aqui em Natal de férias, e no período da noite, a sua unidade, o seu apartamento, ele foi invadido pela janela por um criminoso que, além de furtar, roubar alguns objetos pessoais seus, ou seja, danos materiais, praticou o crime de estupro. E após isso, então essa é a razão a grande celeuma desse processo, a questão do segredo de justiça. Então, em razão disso, houve todo um desencadeamento e a hora agravante nesse processo que tramita em São Paulo, que foi interposto pela agravada, exatamente por esses contornos, ele foi abarcado pelo segredo de justiça, nos termos do que dispõe o artigo 189, inciso 3 do CPC, que eu peço venho aqui rapidamente para ler, que diz o seguinte: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, 2 pontos. Inciso 3, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. E é exatamente não pelo roubo em si ocorrido, mas pelo segundo crime praticado, que esse processo tramita ainda hoje sobre o manto do segredo de justiça. Pois bem, recentemente, e esse processo é um processo bastante antigo, eu não recordo agora aqui o ano, acho que uns 5, 6 anos atrás, eu não recordo aqui agora exatamente. Eu assumi essa demanda agora no início desse ano, esse novo cliente aqui no escritório. E recentemente agora, por mês de maio, junho desse ano, nós fomos procurados por alguns canais de televisão, revivendo essa matéria, revivendo esse fato da época do passado, né? Esses 2 crimes praticados. E nós informamos que não poderíamos passar informações sobre o processo, dados do processo, exatamente respeitando o que demanda a questão do segredo de justiça e, logicamente, a nossa ética profissional. Então, nós passamos informações superficiais, um canal de televisão local, respeitando isso, entendendo isso, republicou matéria, mas resguardando o nome das partes, dados dos crimes em si, principalmente do estupro, exatamente por conta dessa questão da legislação, não só a questão do CPC, como também o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade da vida privada, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, conforme cada caso. Mas, infelizmente, o agravado aqui, essa outra empresa do ramo de telecomunicações, ela foi além. Ela divulgou foto das partes, ela divulgou dados do processo que ninguém
precisos do processo, que ninguém, eu pelo menos não sei, nós não sabemos como isso foi obtido, se foi lá direto nos autos, se foi a outra parte agravada que sofreu o crime na época diretamente, a agravada aqui, que passou algum detalhamento, mas isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso assim, é que foram divulgados dados essenciais. E esses dados essenciais, essa forma de divulgação, ela vai muito além do direito de informação, excelências. O direito de informação, ninguém discute aqui, a gente não traz essa discussão, ao contrário, a gente defende esse direito de informação. Mas esse direito de informação ele não é absoluto. Ele precisa ter algum regramento. Nós não estamos aqui diante de um fato, de uma notícia, aconteceu uma tragédia em tal canto, um acidente, uma questão política, uma situação econômica, dentre várias outras coisas que precisam sim ser divulgadas e divulgadas com detalhes, para trazer a boa informação para nós, para todos nós da sociedade, para que a gente esteja informado e possamos nos assegurar e nos resguardar e tomarmos nossas decisões. Então, isso é fato, isso ninguém discute, repito, isso a gente defende. Agora, a partir daí não ter nenhum limite e invadir a questão privada, fatos essenciais, fatos que machucam e, principalmente, levam prejuízos irreversíveis às partes. No caso concreto, a gente pode citar aqui dois grandes exemplos. Um do passado, né? Aquela questão da escola de base, salvo engano, em São Paulo também, que foi para a imprensa e depois foi provado que aquela escola não cometeu crime nenhum. Mas a escola já havia fechado e foi encerrada suas atividades, seus donos foram execrados. Isso a gente não está entrando no mérito se a decisão foi certa ou não, tal. É a questão da divulgação, está tratando disso. E agora, recentemente, nós tivemos um homem que foi execrado por toda a mídia e saiu agora uma sentença de absolvição contra ele, exatamente envolvendo crimes de estupro, envolvendo essa questão de relacionamento pessoal. Aqui a gente está diante de um crime realmente que não é a questão do relacionamento pessoal, mas foi um crime de estupro. Então, quer dizer, está sendo divulgado, isso é um hotel, está sendo divulgado o nome, todas as condições dele, localização, tudo, e inclusive, aqui eu completei direito de terceiro, inclusive a própria agravada, se porventura foi ela quem passou alguma informação mais delicada do processo, ela mesma está se prejudicando, ela mesma está aumentando a sua dor. E aqui a gente não está defendendo o direito de terceiro, apenas a gente está contextualizando para que se perceba que o que se busca aqui é o equilíbrio entre o direito constitucional da informação, mas também ele esbarra no direito, e tem que ter o equilíbrio, a intimidade, a questão da vida privada. E aqui, depois que esse hotel ele foi execrado, e realmente ele perder sua clientela, perder negócio, no futuro, por mais que se tenha um trabalho de marketing, por mais que se venha uma sentença de improcedência, se reverta alguma coisa, essa situação vai estar feita, não volta mais. Infelizmente, a gente vive no tribunal, como se está hoje aí se diz popularmente, no tribunal da mídia, da internet, que se passa a informação, se julga, e depois não tem mais como ser revertido. Então, há dinheiro, não há situação que se reverta essa situação. Então, o que se busca nesse agravo é que o quê? Não é que não seja feita notícia sobre o fato, mas que sejam reservadas, resguardadas as condições particulares que o caso exige. Repito, teve um canal de televisão local que, quando nós passamos as informações, entenderam a situação, fizeram toda a mídia, tranquilo, sem problema nenhum, porque foram respeitadas essas limitações. Já nesse caso concreto, essa empresa agravada da mídia, ela não fez esse respeito, ao contrário. Então, assim, o que se busca nesse agravo, em suma, é a reforma da decisão recorrida para que se abstenha, se tire do ar essa informação que foi passada e que se imponha à agravada que ela não volte a fazer esse tipo de divulgação da forma como foi feito, né, com a abrangência como foi feita, se resguardando exatamente o direito à imagem e à intimidade. Então, são essas as razões que nos trazem aqui para pedir, de fato, o provimento do nosso recurso, o nosso agravo,
com a reforma da decisão recorrida. Desembargador Valdo. Senhor presidente, é bom lembrar que se trata aqui do julgamento de um agravo de instrumento em que o juiz, ele diz, entre aspas, a parte demandante não comprovou objetivamente que sofreu algum dano em razão da reportagem veiculada pela demandada, UOL, como, por exemplo, abalo financeiro, cancelamentos de contratos, etc. A análise da medida de urgência requerida se reveste de provisoriedade, ou seja, pode ser revisada a qualquer tempo, desde que surjam novos elementos que assim o autorizem. E eu digo, registre ainda que as declarações postadas pela plataforma UOL foram fornecidas pela própria vítima dos crimes, que teve o seu direito reconhecido por sentença na demanda judicial indenizatória que mover em desfavor da agravante. Entende-se razoável o caso concreto o estabelecimento do contraditório para uma melhor averiguação dos fatos e compreensão mais aprofundada do pleito formulado na origem, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida. Por isso eu estou encaminhando o voto negando provimento ao agravo. Doutora Marta. Acompanhe, excelência. No sistema anual de divergência, está proclamado o cheiro do voto do relator pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Perfeito, excelência. Doutor, votação a todos. Agradecemos a Vossa Excelência também a participação. Nesse próximo, a doutora Marta está impedida, tem que aguardar a chegada do desembargador Lermando. O 8 da pauta, agravo do instrumento, número 08-10-722-91-2024, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. É um agravo de instrumento. Está escrito doutor Bruno Henrique Saldanha Farias, que fala pela parte agravante. Doutor Bruno não está presente, né? É Humana. É da Humana, não é? Eu pensei que era Unimed. É Humana. Então tá, o relator tem encaminhado o voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo. No sistema não há destaque nem há divergência. Então está proclamado o sistema do voto do relator. Esses próximos processos são de plano de saúde, a maioria deles, ou quase a totalidade, são da Unimed. Eu sou impedido. Vamos aguardar a chegada do desembargador Lermando Mota. Está no último processo, na primeira Câmara. Sua Excelência foi convocado, então eu vou declarar a suspensão da sessão enquanto o desembargador Lermando chega. Declaro aberta a sessão. Registramos a presença do desembargador Lermando e agradecemos a presença de Sua Excelência, sempre tem atendido as convocações da terceira Câmara. Com prazer. Os processos que eu sou impedido, passo a palavra à presidência ao desembargador Vivaldo Pinheiro. Assumo a presidência com muita honra e chamo o processo número 2 da pauta, agravo de instrumento 0801-448, 06-2024, da minha relatoria. Aqui está escrito Dr. Vitor Saraiva Pinto, falando pela parte agravante, Elienilson Bezerra de Salles. Presente. Está aí. O 2, aqui, doutor. Vossa Excelência fala pela parte agravante. E eu estou encaminhando o voto, dando provimento em dissonância com o parecer do Ministério Público, julgando prejudicado o agravo interno. Não há, quer dizer, doutora Marta já
Acompanhou, desembargador de Lermando. Sim, acompanho também, Excelência. O número 2. Sem divergência. Diante do provimento do agravo, se faz necessária a sustentação oral. Bom dia a todos, uma excelente semana de trabalho. Agradeço a Vossa Excelência pela compreensão e julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O número 7, também da minha relatoria, agravo de instrumento 0808-943-04-2024. Aqui, deu 7. Aqui está a doutora Amanda Ponte Soares Fernando de Oliveira, falando pela parte agravante, Rafael Jorge Costa de Oliveira. Presente, doutora Amanda, fala pela parte agravante. Está nos ouvindo? Estou ouvindo, Excelência. Eu estou encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do agravo. Doutora Marta já registrou o voto, acompanhando o relator. Desembargador de Lermando. Sim, Excelência, também tive acesso acompanhando o relator. O relator dispensa a sustentação, doutora? Dispensa a sustentação, Excelência. Pronto, então julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 11, dupla apelo, aqui é a apelação civil 0805-660-44-2020, da minha relatoria. Em mesa. Inscrito doutor Diogo Bezerra Couto, falando pela... É apelante e apelada. Sameia Marques Rodrigues. Sameia. Presente? É presente, sim, Excelência. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para a sustentação. Tem a palavra. Bom dia, Excelência. Bom dia. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência através do qual eu cumprimento os demais integrantes dessa terceira Câmara, colegas advogados. Antes de entrar no mérito propriamente, eu venho fazer uma introdução a respeito do histórico do processo. A senhora Sâmia, na verdade a senhorita Sâmia, ela era uma menina humilde, do interior, que com muito esforço se formou e a partir daí ela foi buscar melhorias estéticas e contratou um serviço odontológico de lentes de contato. Vossa Excelência está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estamos indo, sim. Então, o que é que acontece? A senhora Sâmia contratou o senhor Gerson para realizar um procedimento estético e, em momento algum, o senhor Gerson explicou as implicações desse tratamento, quais eram as possíveis complicações, sequelas, e a senhora Sâmia foi dada a opção pelo senhor Gerson de escolher um dentre 2 laboratórios por ele escolhidos. O que é que acontece? A senhora Sâmia perguntou ao senhor Gerson qual a diferença de um laboratório para o outro. O senhor Gerson disse que o mais caro, obviamente, teria uma qualidade superior, um nível de acabamento, uma naturalidade maior, ficaria nos seus dentes. E a senhorita Sâmia assim escolheu o mais caro. O tratamento foi executado e, após o tratamento, ela ficou insatisfeita com o resultado. Voltou ao consultório odontológico e, durante as tentativas para se solucionar essa situação, ela descobriu que o laboratório que havia fabricado
os laminados que tinham sido instalados não tinham sido aquele por ela escolhido. Então veja que nesse primeiro momento havia dolo na conduta, porque se ofertou um produto e se entregou outro diverso. Ao ser descoberta essa situação, o senhor Gerson se comprometeu prontamente a reexecutar o seu tratamento, dessa vez com o laboratório por ela escolhido. E aí, para justificar esse custo que ele arcaria, ele ofertou a ela que ela fizesse o tratamento na arcada inferior. A senhora Sâmia foi envolvida pela conversa e aceitou fazer esse retratamento. O que é que acontece? Durante a recepção, ela teve a remoção dos laminados na arcada superior com desgastes excessivos, certo? Além do que deveria ter acontecido, além do que a boa prática, a boa técnica preconiza, e isso passou a causar um desconforto, chegando por vezes a causar dor à altura. O tratamento foi executado, né, na arcada superior, na arcada inferior, e após o tratamento ela continuou se queixando de dores, de hipersensibilidade, e o senhor Gerson se limitava a prescrever medicações para dor, anti-inflamatórios, pastas para hipersensibilidade, e, no entanto, não resolvia a situação. Isso foi se arrastando por alguns meses, até que ela resolveu procurar outro profissional da área odontológica. E esse novo profissional indicou que o tratamento havia sido mal executado. As dores, as hipersensibilidades, os desconfortos causados haviam sido decorrentes da má execução do serviço. Ela voltou ao senhor Gerson, relatou que tinha sido informado, e ele se comprometeu a devolver o valor do tratamento caso ela trouxesse 3 laudos. Ela foi atrás desses 3 laudos, com dentistas daqui do estado, colegas que ela conheceu de outros estados, e apresentou o senhor Gerson. E mesmo assim ele não resolveu a situação, ensejando a propositura da presente lei. Quando nós ajuizamos a petição inicial, nós anexamos 3 ou 4 laudos técnicos fornecidos por cirurgiões dentistas diversos, nos quais todos apontavam a necessidade de reexecução do tratamento. O juízo do primeiro grau, antes de analisar o pedido de antecipação de tutela, resolveu realizar a perícia técnica oficial, né, requerida pelo juízo de piso. E assim foi nomeado um perito, foi realizada a perícia técnica e apontou que, de fato, havia má execução do tratamento, pois os parâmetros encontrados naquele exame clínico realizado não estavam de acordo com a boa técnica, com a doutrina científica que trata da matéria. E apontou que havia necessidade de reexecução de todos os tratamentos, isso é, praticamente todos os dentes da sua arcada superior e da sua arcada inferior teriam que ser removidos, os laminados, as próteses cerâmicas, para a recolocação de novos, desta vez de acordo com a técnica científica. Pois bem, o juiz de primeiro grau, ele deferiu a tutela e pediu que fosse apresentado o orçamento com o valor do retratamento. A autora buscou um profissional habilitado, qualificado, e apresentou esse novo orçamento. Só que esse novo orçamento estava bem superior àquele orçamento do início do processo. Porque, veja, Excelência, que isso já havia decorrido mais de anos dentre o ajuizamento da ação e o efetivo deferimento da tutela. Soma-se a isso que, no decorrer desse processo, nós fomos atingidos pela pandemia de Covid, que ensejou um aumento de todos os insumos
em diversas áreas, seja no setor automobilístico, que nós temos aí veículos com 2 vezes o valor anteriormente praticado, e coisa similar aconteceu na área odontológica, pois com a paralisação das atividades no mundo todo, das fábricas, os insumos necessários para a fabricação dos laminados, além dos outros insumos utilizados no tratamento, se tornaram mais escassos e, portanto, mais onerosos. Nós justificamos isso para o juiz de primeiro grau e ele determinou que fosse apresentado um orçamento por um daqueles profissionais que havia apresentado o laudo no início do processo, no ajuizamento da ação. Nós assim o fizemos e o juiz determinou que o réu efetuasse o pagamento daquele custo apresentado por aquele profissional. Só que nós chamamos a atenção para um detalhe muito importante. Nós não estamos falando de saúde. Saúde esta que foi prejudicada pela má execução do tratamento e que, apontado pela própria perícia técnica produzida pelo juízo, informava que a situação encontrada era de alta complexidade, que fugia da normalidade dos tratamentos e que somente após a remoção daqueles laminados ele poderia quantificar realmente o dano causado e a complexidade desse retratamento. Pois bem, diante dessa situação desse laudo, a autora se viu obrigada, considerando que já havia sido comprovado o desgaste excessivo em seus dentes, que ela teria que realizar mais um desgaste para a remoção desses laminados, e esse preparo para a execução do tratamento também teria que ser minimamente invasivo para minorar o prejuízo já causado. Então, ela não poderia realizar esse tratamento com qualquer profissional. E ela não se sentiu justificadamente segura para realizar o tratamento com aquele profissional que havia dado o primeiro orçamento. E foi buscar outros orçamentos com profissionais comprovadamente mais qualificados. Profissionais que fossem professores universitários, que tivessem mestrado e doutorado na área. E assim ela o fez. Apresentamos esses orçamentos ao juízo e ele, naquele momento sumário de antecipação de tutela, indeferiu esses novos orçamentos, mantendo aquele valor fixado por ele no momento sumário, de análise sumária do pedido de antecipação de tutela. Como não era um caso de urgência, não havia razão para se entrar com agravo de instrumento, e aí aguardamos a sentença, acreditando que com as provas técnicas produzidas, inclusive testemunhal do próprio profissional que executou o tratamento, somado ao laudo pericial, o juiz de primeiro grau entenderia que a situação, a complexidade, os danos efetivamente causados à saúde bucal da autora, e diga-se a mais, os danos biológicos irreversíveis causados aos seus dentes, aos seus elementos dentários, seriam ponderados quando do julgamento da lide. O juiz de primeiro grau, no entanto, ele manteve a antecipação de tutela, inclusive com relação ao valor por ele fixado, insuficiente para custear o retratamento, e condenou o réu a um pagamento de uma indenização por danos morais de apenas R$10.000. Excelências, a jurisprudência pátria fixa um parâmetro entre R$10 e R$20.000 para situações similares, por dente. A autora teve, no total, cerca de 30 e poucos dentes danificados permanentes pelo tratamento mal executado pelo réu. O laudo pericial, ele fala expressamente que os desgastes excessivos não são passíveis de reconstrução biológica. Isso significa dizer que a autora passará o resto da sua vida com esse desgaste excessivo, tendo que demandar cuidados adicionais para a manutenção dessas próteses colocadas, essas facetas,
E isso implica necessariamente também na longevidade do tratamento, que terá que ser refeito ao longo de sua vida mais de uma vez. A duração desse tratamento vai gerar entre 10 e 15 anos, não mais que isso. Isso está no laudo técnico. Pois bem, o objetivo dessa apelação é reformar a sentença de primeiro grau para majorar o valor fixado a título de ressarcimento pelo retratamento, para englobar a totalidade dos custos, somado a uma majoração da indenização pelos danos morais, haja vista o sofrimento ao qual a autora foi submetida, a ausência de prévia explicação pelo profissional antes da realização do tratamento, na verdade, e a fixação da sucumbência exclusivamente para os réus. Haja vista que, ainda que não tenha se dado, na hipótese de Vossas Excelências não considerar os pedidos anteriores, mas ainda que não tenha se dado o provimento do presente recurso, na sua integralidade, a fixação da sucumbência parcial, ela vai de encontro ao próprio objeto da ação. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Tudo bem, eu vou concluir. Então vejam, Excelências, que a autora foi submetida não a um tratamento defeituoso, mas 3 tratamentos. O primeiro é um laboratório diverso por ela escolhido. O segundo e o terceiro, na arcada superior e na arcada inferior, mal executados, em desacordo com a boa técnica, com a ciência, com a doutrina, com o que preconiza a boa técnica. Foi negligente no pós-tratamento e causou dano irreversível biológico à autora. Então, desta forma, nós viemos à presença de Vossas Excelências para pleitear mais uma vez pelo provimento do presente apelo. Obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. O voto está disponibilizado. Eu digo na emenda civil e processual civil, ação indenizatória, sentença de parcial procedência, apelações cíveis, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeição, mérito, colocação de facetas dentárias, obrigação de resultado, insatisfação da paciente com o resultado de produção de dor e desconforto, necessidade de retratamento, falha na prestação do serviço detectada, danos materiais já analisados, definidos e indenização paga, danos morais fixados adequadamente, sentença mantida, conhecimento e desprovimento dos apelos, cito precedentes aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Paraná, e colho o voto do desembargador Dilermando. Eu acompanho o relator, eu tive acesso ao voto, eu acompanho o relator. Então, já os votos registrados, não há divergência, proclamo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O próximo, 12. Apelação civil 0846-182-84-2018. Da minha relatoria. Aqui está escrito doutor Cristiano Luiz Barros, Fernando da Costa, que fala pela parte apelante, Dejanilton Macedo Mafra. Presente, doutor Cristiano? Ausente. Então vamos aqui o 12. A impedimento do desembargador Rebouças. Doutora Márcia já registrou o voto acompanhando. Desembargador Dilermando. Sim, excelência, eu também acompanho. Acompanhando, então. Qual é o? É o 12. A apelação civil. O 12, né? Correto. Isso é exatamente. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 13. Agravo de instrumento 0807-745-29. Bom dia, Excelências. Estou pela Unimed nesse processo. Da relatoria, doutora Marta Daniele, doutor Deison Santos, falando pela Unimed. Isso. Doutora Marta está encaminhando o voto. É o 13 agora? É o 13. A Unimed aqui é parte agravada. A doutora Marta está caminhando o voto.
pelo não provimento do agravo, desembargador Guilhermando. Eu estou divergindo com a devida vênia. O relator é Vossa Excelência, não é isso? Não, é a doutora Marta. Sim. 13? É. Eu estou divergindo, Excelência. Tenho entendimento divergente, exposto lá na primeira Câmara, em razão pela qual estou divergindo desta vênia. Então, ampliação do quórum. É agravo. Então, por maioria, é negado provimento nos termos do voto da relatora. Vencido, no caso, do desembargador Guilhermando. Muito obrigado, Excelências. Bom dia a todos e bom trabalho. Bom dia. O 15. Agravo de instrumento 0810-017-93-2024. Dr. Reinaldo Augusto fala pela parte agravada. Ana Cláudia da Silva Alves Simonetti. É da relatoria da doutora Marta Daniele. É o 15. Doutor Renato, presente? Ausente. Doutora Marta está encaminhando o voto pelo não provimento do agravo. Eu já registrei o voto acompanhando a relatora. Desembargador de E eu igualmente, né? Também acompanhando a relatora. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Acabou. Acabou. Bom, então eu devolvo a presidência ao desembargador João Rebouças e agradeço também ao desembargador Guilhermando a presença. Agradeço a Vossa Excelência, desembargador Valdir, e agradeço mais uma vez ao desembargador Guilhermando. Ok, nós é que agradecemos, desembargador Guilhermando. A presença de Vossa Excelência sempre é positiva aqui na nossa Câmara. Ele dá aos eminentes parecer algum processo que independe de pauta em mesa. A Marta não tem, desembargador Vivaldo, processo que independe de pauta não tem. Tem, Excelência. Então declaro encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a sessão administrativa. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Algum destaque? Sem destaque. Não há destaque, então está aprovado. Julgamentos do processo administrativo não tem. Expediente. Tem, Excelência. Ofício número 779/2024, do excelentíssimo senhor desembargador Amilcar Maia, agradecendo a moção de congratulações pela passagem do seu natalício. É só, Excelência. Proposições, a presidência não tem. Desembargador Vivaldo. Sem proposição, Excelência. Desembargadora Marta. Também, Excelência, sem. Doutora Carla. Então, não havendo mais nada a tratar e agradecendo a presença de todos, declara encerrada a presente sessão.